de paz. Só que o mundo não tem a consciência de fato do que é paz, né? E muito disso porque não conhece de fato o, de quem de quem de fato é o inimigo, né? De quem o mundo de fato é inimigo, né? Eles acham que são inimigos de várias coisas, mas se esquecem que eles nascem inimigos de Deus, né? Então, o fato deles não saberem a paz muito advém deles não conhecerem quem de fato são os seus inimigos, quem de fato é o seu inimigo, né? Então todo mundo fala de paz e se veste de branco e fica aquela coisa plástica, né? Como até a música fala, que é uma coisa que pede paz, mas não consegue viver em harmonia nem com seu vizinho, não consegue viver em harmonia com a sua família, né? Então, fala de paz no mundo, fala de paz entre nações, fala de paz entre estranhos, mas dentro da sua própria casa, ele vive em guerra com a sua família, ou vive em guerra com as pessoas próximas, ou até em guerra consigo mesmo, né? Dentro essa ansiedade, tudo isso é uma guerra, né? Então o mundo não conhece de fato a paz, né? Que, que, que a gente pode experimentar e que é verdadeira, né? Vou orar então, depois a gente lê alguns versículos. Deus, obrigado por essa manhã, Pai, mais um dia que o Senhor nos reúne como igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos mantido firmes, Deus, apesar das circunstâncias, Deus, e sempre foi assim, Deus. Não, a gente não pode achar que nós estamos vivendo tempos difíceis como ninguém mais viveu, porque a história dos seus filhos são histórias de tempos difíceis, mas que em meio a isso tudo, Pai, o Senhor nos fez perseverar, o Senhor nos trouxe paz para seguir adiante, Deus. Então, assim como vários filhos do Senhor que sofreram coisas até mais difíceis e a gente tem vivido tempos difíceis e o Senhor tem nos dado paz em meio a isso, Deus. Então, nós clamamos agora para que o Senhor esteja no nosso meio, Deus, trazendo entendimento, discernimento da sua palavra e que isso possa gerar frutos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler lá quem quiser acompanhar, quem não quiser eu vou tentar ler com calma, quem não tiver com a Bíblia fácil aí. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6 ao 7. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está falando aos Filipenses dessa paz de Deus, né, que excede todo entendimento. Então aí a gente já volta, né? Se excede todo entendimento é porque todo mundo que olhasse para a gente provavelmente imaginaria que não estaríamos em paz, né? Talvez por circunstâncias externas, pelo que está acontecendo. Então ela excede todo entendimento humano, né? Paulo está falando. E é interessante que ele coloca: não estejais inquietos por coisa alguma. Esse é o prefácio dele falar sobre a paz de Deus, né? E ele fala: antes as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque igual a gente tem falado, ele fala com ações de graça, né? Falando da gratidão, o Tiago até falou recentemente sobre a gratidão. E, e assim, é maravilhoso a gente saber que mesmo Deus já tendo feito tudo por nós, ele ainda permite que a gente chegue com as petições, ou seja, ele não quer de fato que a gente esteja inquieto com coisa alguma. Porque ele poderia muito bem falar: ó, já te resgatei da luz e tá tudo, já fiz o impossível por você, o que mais você quer? E mesmo assim, Deus, ele fala em outra passagem, né, que tem boas coisas aos seus filhos, né, se até mesmo um pai terreno, quando o filho pedir pão, não vai dar uma pedra, quanto mais Deus que está nos céus, né, então é maravilhoso a gente saber disso, né, que apesar dele ter feito tudo e da gente dever uma gratidão eterna para ele por causa disso, mesmo assim, ele ainda assim nos permite chegar com as nossas petições, chegar com as nossas súplicas e Paulo falando: ó, e isso é mais motivo para você descansar, né? Para você não andar inquieto, para você ter uma paz que excede todo entendimento. Deixa eu admitir o seu Jair aqui. E isso é um motivo para
para que essa paz que excede todo entendimento ser aquilo que norteia a sua vida, né? E, e vamos ler lá em João também, que ele vai falar da questão da paz não ser como o mundo a dá, né? João 14, 26 ao 27. João capítulo 14, versículos 26 e 27. Diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é Jesus falando. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus aí falando que dá uma paz que não é igual o mundo dá, né? Então, às vezes o mundo tem uma paz plástica, né? Como a canção falou. E com ausência de problemas. E fala, o cara só vai estar em paz quando não tiver nenhum problema, quando a mente dele estiver sã. E assim, tem religiões que pregam isso, né? O budismo ele prega muito disso, né? Da paz consigo mesmo, do cara chegar num estado de nirvana, né? De que as coisas exteriores não vão afetar ele, mas já perde o link com a realidade, né? Quando na verdade Deus está falando de uma paz em meio à guerra, que a gente vai ter consciência do que está acontecendo, mas não porque eu simplesmente não vou ter sentimentos sobre aquilo, mas eu vou, e nem aquilo vai me afetar, né? Às vezes meu coração vai estar triste por alguma situação, por um irmão, por uma situação que estou passando, mas mesmo assim eu vou ter paz, porque aí eu vou saber quem é o meu provedor, quem está guiando a minha vida, quem está preparando as obras, né? Então tem muito mais a ver com o que eu creio e em quem eu creio do que de fato o meu sentimento sobre aquilo, né? Então quando fala de meditação, yoga, tem agora o mindfulness, né, que é ficar totalmente ausente de pensamento, nada. Isso tem muito a ver consigo mesmo, né? E o mundo quer muito isso, né? Preciso de uma paz interior, preciso me esvaziar. E quando a gente fala de esvaziar de nós mesmos, não é para que eu fique vazio simplesmente, mas é para que Deus me encha, né? Então, a paz que o mundo tem buscado e a paz que o mundo apresenta não tem nada a ver, né? Porque tem muito quer muito direcionar para si, então é muito centralizadora no homem, enquanto a paz que Deus apresenta, que Jesus traz, é centralizada em Deus. É Ele que nos traz a paz, porque agora eu vou olhar para Ele, não vou olhar para mim. Eu acho que eu já falei até isso aqui, né? Que uma vez pediram para vários artistas desenharem o significado de paz, e vários desenharam lá uma pomba, né? Um céu, aquele céu heaven imaginado, né? Pelo homem, que é uma harpinha, né? Tocando uma harpa, aquele ambiente de paz. E parece que Deus foi todo criativo na Terra, né? E no céu, de repente, não vai ser criativo, né? Porque vai ser só um campo verde e uma harpa. Né? E toda a criatividade de Deus foi gasta na Terra. E não é verdade isso. Né? E, na verdade, coisas que nem entrou no coração humano são o que Deus tem preparado, né? Então, enfim. E de repente uma pessoa desenhou lá uma cachoeira muito agitada, um ninho de passarinho e dois filhotes de passarinho ali dentro, um ambiente totalmente agitado e uma mãe pássaro alimentando os filhos ali dentro, os filhos tranquilos. Né? E aquilo ali tem muito a ver com a paz que Deus apresenta, porque os passarinhos, para eles, não importavam muito o ambiente. Tava cachoeira, água para lá, poderia aquele ninho desmoronar, mas eles olhavam para aquele que alimentava, né? Que era a mãe. E tem muito a ver com a gente, né? Às vezes o mundo está desmoronando ao redor, mas a gente está olhando para aquele que nos alimenta, para aquele que é o provedor, né? E como o primeiro versículo falou, olha, tudo suas súplicas sejam colocadas diante de Deus. Eu tenho que olhar para Deus, eu não tenho que olhar para as circunstâncias, né? Não tenho que olhar para dentro de mim mesmo e achar que eu vou fazer uma yoga e vou melhorar. Cara, isso não vai fazer você passar. Você é filho de Deus, você não precisa olhar para você mesmo, você tem que olhar, na verdade, é para Deus, né? E Ele é que é o nosso provedor, né? E Romanos 5, 1 a 6, até preguei sobre isso recentemente, não vou repetir todas as coisas, mas não tem como não deixar de falar sobre essa passagem, né? Romanos 5, do 1 ao 6, que fala assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a, produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E até eu falei na pregação, né, que o mundo inverte essa ordem, né, de tribulação, perseverança, experiência, esperança. Na verdade, o mundo tem uma expectativa, às vezes sensorial, emocional, quer ter uma experiência, pode ser yoga, mindfulness, pode ser várias coisas, e depois, numa teimosia, né, quer vencer a tribulação. Quando, na verdade, a gente passa pela tribulação que Deus nos permite, e isso vai gerar perseverança, porque eu olho não para ela, para a tribulação, mas eu olho para Cristo, olho para Deus, aquele que está comigo, aquele que me resgatou, que fez o impossível, e que mesmo assim continua nos agraciando. E isso vai gerar experiência na nossa vida, né? Vai nos tornar mais forte, e isso vai gerar esperança, porque agora eu espero em Cristo, não espero em mim, não espero na minha força, não espero no meu braço, mas eu tenho esperança em Cristo, que é diferente de uma expectativa, né? Agora eu sei em quem eu creio, né? E tudo isso começa lá no versículo 1 falando: justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, todo esse processo começa porque agora eu resolvi o maior dos problemas, porque agora eu tenho paz com aquele que seria o meu pior inimigo, que é Deus. Imagina, o pior inimigo não é o diabo, o pior inimigo é Deus. E nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos separados de Deus pelo pecado. Então tudo isso, toda essa paz começa quando nós de fato conhecemos quem é o nosso inimigo. Quando nós somos trazidos para a luz, isso gera em nós abre os nossos olhos para a realidade de que agora eu sei quem eu ofendi e eu sei quem é o meu inimigo de fato, que é Deus. E graças a Deus, porque Ele mesmo preparou tudo, Ele preparou a oferta, Ele preparou todo o caminho para me fazer de novo amigo de Deus, para me fazer filho de Deus. Então, igual eu falei no começo, né, o mundo não conhece o seu inimigo e está buscando paz de uma forma plástica, de uma forma totalmente artificial, porque não sabe de fato de quem é inimigo. Acha que o inimigo está lá fora, e quando na verdade o pior inimigo que um homem pode ter é o próprio Deus. E nós nascemos inimigos dele assim. Então, todo esse processo da gente entender de fato o que é paz começa com a gente entendendo que quem era o nosso inimigo e que agora nós temos paz com Deus. E por isso eu posso agora viver de fato a verdadeira paz. Que agora eu não busco mais a paz com o mundo, mas pelo contrário, agora eu sei que o mundo, eu posso viver em guerra com o mundo, e como eu vivo em guerra com as coisas do mundo, e como existe uma guerra espiritual, né? Mas na verdade agora eu tenho paz com Deus, então todas as outras coisas vão vir, né? Toda a paz que é trazida e a verdadeira paz agora é consequência disso. Porque tendo paz com Deus, agora Ele vai preparar todo esse caminho, né? De tribulação, de perseverança, experiência, esperança, toda essa trilha, Ele vai estar junto com a gente, né? Então, começa nesse ponto, né, de eu entender que agora eu tenho paz com Deus. Eu não vivo mais uma paz plástica. Né? Então, a paz, igual a canção, voltando para a música do Resgate Novo, né, não é um estado de espírito. Paz, de fato, é uma pessoa. Né? Como a gente tem sempre falado, que a salvação é uma pessoa, a paz também é uma pessoa. Porque ou eu estou em paz, eu estou em Cristo, ou eu estou em guerra. E estando em Cristo, não importa se o mundo em volta está em guerra, né? A gente está até lendo um livro, né, que é do C.S. Lewis. Ele é meio engraçado, porque ele é tipo uma conversa entre diabos, né? E um diabão maior explicando para o diabinho como tentar o ser humano. E uma das cartas, o diabão fala assim: ah, eu não entendo a sua empolgação com essa guerra. E é na época da guerra, da Segunda Guerra. Não entendo essa sua empolgação com a guerra. Isso só pode trazer consequências ruins para a gente. Se o seu paciente, ele chama a pessoa que ele está ao derredor de paciente, né? Se o paciente morrer agora, a gente está perdido. E de fato é uma mudança, inversão de cabeça, né?
A gente pensa que a guerra exterior que pode matar o nosso corpo é o problema, quando na verdade não. Às vezes a pessoa, agora eu estava falando, se o cara morrer agora, a gente está perdido, ele foi para o céu, ele está salvo, né? O Diabão falando. E de fato é isso, né? A paz com Deus é mais importante do que a paz com o mundo. Então o mundo pode viver em guerra e até a nossa vida física ser ameaçada, mas se eu tenho paz com Deus, eu tenho esperança. E esse não é o problema, porque eu sei para onde que eu vou, né? Agora, se eu vivo em paz com Deus, em amizade com o mundo sem todas as coisas estão bonitinhas, está tudo arrumadinho, não tem guerra nenhuma, mas eu vivo em guerra com Deus, esse é o problema, né? Em João 16:33 fala assim. Evangelho de João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, só para terminar, né? A paz ela é uma pessoa. Então, se a gente está buscando paz em, em outras coisas, em pensar em resolver os problemas e aí vou ter paz, isso vai gerar ilusão, vai gerar decepção, porque não vai ser encontrado, né? Não é o meu modo de viver, não é as coisas que eu faço, mas em quem eu estou. Então, a paz é uma pessoa. Então, se a gente quer viver de fato a paz que Deus nos traz, começa a entender que quem nós somos de fato, entender que nós fomos resgatados, e isso trouxe paz com Deus, e agora eu vivo em paz. Não porque as coisas me vão bem, mas porque eu olho para Cristo. Né? Essa é uma música. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês sobre a paz com Deus. Sei que a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre ansiedade. Enfim, é só mais uma, mas eu acho que é importante para a gente sempre estar reforçando isso no nosso coração, para Deus estar sempre falando, né? Porque acho que o mundo sempre vai trazer ansiedades e preocupações, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Isso é o impossível que a gente não conseguiria fazer, né? Ter paz com Deus. E hoje a gente tem, graças a Ele mesmo. Amém? Vou pedir pro Marcos orar pra gente. Pode ser, Marcos? Antes da gente, se alguém quiser comentar alguma coisa. E depois da oração do Marco, a gente deixa aberto se alguém quiser comentar. Amém? Beleza. Pai, te agradecemos por essa manhã, por essa mensagem que o Senhor nos traz, Senhor. Tu és a nossa paz, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que excede todo entendimento, Senhor. A paz, Pai, que o mundo não conhece, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por resolver o nosso problema contigo, Senhor, porque antes ofendíamos a Ti constantemente, Senhor. E Tu, com grande gozo, Senhor, suportou a cruz para que hoje possamos ter paz contigo. Foi tribulado, Senhor, no seu corpo, Senhor, para que hoje possamos ter paz contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. E, Senhor, nenhuma dessas tribulações, Senhor, se compara com a glória, Senhor, que é de ser revelado, Senhor. Nada se compara, Senhor, porque, como o Pedrinho falou, Senhor, não subiu à mente do homem, Senhor, ao coração do homem que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. E o Senhor prepara coisas boas, Senhor, agradáveis, Senhor, que tudo que vem de Ti é bom, Pai. Obrigado pela paz, Senhor. Obrigado pela essa mensagem de ânimos de hoje, pela manhã da manhã, Senhor. Abençoe nossos dias, Senhor. Agradecemos pela vida do Pedrinho, Pai, que se dispôs, Senhor, se preparou, Senhor, para trazer essa mensagem. Escutou a Tua voz, Senhor, para trazer essa mensagem para nós, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Obrigado, Pedrinho. Uma coisa muito... eu trouxe no domingo, falei um pouquinho sobre paz, né? Mas bem rápido. Mas você desmiuçou bem aí o tema da paz. Curioso que você mesmo já falou aí, o mundo, ele prega a paz baseado em conforto humano, e baseado em você conhecer a si próprio, você amar a si próprio. Tudo tem a ver consigo mesmo, com você se valorizar. Bom, todos nós escutamos muito por aí, né? Se você segue um psicólogo no Instagram, você vai ver o que é a paz do mundo, né?
Uhum. Nós sabemos que a cruz prega totalmente o contrário, crucifica a si próprio, morra, porque o que sabemos que não presta, porque se prestasse, não precisaria morrer, né, para que Cristo assumisse o lugar. E esse é o verdadeiro caminho da paz, né, meu irmão? Uhum. Amém. Aí, Marcos. Em Colossenses 3,15, que a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine vossos corações e sejam agradecidos. Né? A gratidão também tem muito a ver com além de oração, súplica, gratidão tem muito a ver com um coração em paz, né, meu irmão? É verdade, Marcos. Amém. Obrigado pela palavra, Pedro. Acho que se nós conhecemos a paz em Cristo, que é uma pessoa, como você falou, nós tornamos também pacificadores em nosso entorno. Que essa paz não fica só no nosso interior, não fica somente cumprir esse papel de pacificadores. E vamos ter essa inclinação natural de pacificar, de buscar a paz com os demais, a paz com os outros. Uhum. E isso também é uma consequência interessante do que você fala, né? Uhum. Isso. É verdade. Então, Paulo pregou esses tempos, né? Quanto depender de nós, né? Acho que é Paulo falando em alguma das cartas, né? Que depender de nós, tenha paz com todos, né? Então, é bem isso aí. É isso aí mesmo, Michi. Quando nós falamos de paz, nós é lembrar de uma música que a gente sempre canta. A gente diz, quando chegar o momento de eu ir com Jesus habitar, em paz eu verei meu Senhor, em teu resplendor. Paz, paz, sim, paz. Oh, que gozo no final, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Amém. Linda canção, São Jairo. Uma cançãozinha muito bonitinha. Diz, Sim. quando o momento chegar de eu ir com Jesus habitar, em paz eu verei meu Senhor, em todo seu resplendor. Isso aí, São Jairo. Paz, sem paz, e de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Essa é a paz que nos conforta. Exato. Exatamente. Essa é a paz que a gente precisa, né, São Jairo? Exatamente. Paz com Deus, exatamente. Muito bom, São Jairo. Um abraço para os irmãos aí, né? Abraço, São Jairo. Muito bom te ver. Abraço. Tchau, seu Jair. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se não... Pedrinho, benção essa palavra. Né? Amém, Rosângela. Muito importante, assim, trazer à memória do nosso coração essa palavra. Para mim, principalmente, não só, assim, no momento de agora, né, mas para todos os dias, né? É sempre importante lembrar que a gente pode encontrar essa paz em Cristo. Né? Amém. Nossa oração é para que Deus nos lembre todo dia sobre isso, né, Rosângela? Porque o nosso Amém. coração, às vezes, fica ansioso, né? É verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Que seja cheio da paz de Deus. Amém? Que Ele Amém. esteja com a gente. Amém? Espero vocês amanhã no culto. Final de semana. Amém, São Jairo? Fique com Deus. Tchau. Tchau, gente. Bom Um abraço para todo mundo. Bom sábado. Obrigado, Pedro.